manifestações divinas. Acreditam-se merecedores de dádivas celestes e acabam considerando que o serviço do Evangelho é grande em demasia para o esforço humano e põe-se à espera de milagres imprevistos, sem perceberem que a preguiça sutilmente se lhes mistura à vaidade, anulando-lhes as forças. Tais companheiros não sabem ouvir o Mestre Divino em seu verbo imortal. Ignoram que o serviço deles é aquele a que foram chamados, por mais humildes lhe pareçam as atividades a que se ajustam. Na qualidade de político ou de varredor, num palácio ou numa choupana, o homem da terra pode fazer o que lhe ensinou Jesus. É por isso que a oportuna pergunta do Senhor deveria gravar-se de maneira indelével em todos os templos, para que os discípulos, em lhe pronunciando o nome, nunca se esqueçam de atender sinceramente às recomendações do seu verbo sublime. Divino Mestre Jesus, rogamos a tua presença, Mestre amigo, a envolver-nos a todos. Que possamos, dentro da nossa pequenez, compreender a dimensão do teu amor e dos teus ensinamentos. Que possamos compreender que é dando que se recebe, é tornando-nos sinceramente humildes, que iremos galgar os primeiros passos para o nosso processo evolutivo rumo a ti. Ampara o nosso irmão Jorge, para que ele se faça mensageiro da tua palavra dessa noite. Cada um de nós que aqui se encontra, receptores a essa mensagem. E que nesta noite, Mestre, a tua presença se faça sentida por todos nós, agora e sempre. Fica conosco, Mestre amigo, e que tua paz e teu amor estejam em nós e entre nós agora e sempre. Jorge, eu vou desligar. Como é que tá? Vocês estão gostando da imagem? Tá boa assim? Você tá vendo o pessoal daí, Jorge? Tá bom? Estou vendo todos muito bem. Pronto. E eu queria propor que a gente fizesse as dúvidas que fossem aparecendo, que a gente já fosse respondendo. Porque nós estamos em casa, estamos só entre nós. Então, eu queria sugerir, a gente vai falando, surgindo uma dúvida, a gente já aborda e vai tirando alguns problemas que possam aparecer. Pronto. Quem for fazer alguma pergunta, me chama, porque ele só está ouvindo via microfone. Tá bom? Ok? Então, Jorge, com você a palavra. Uma boa noite para todos. E hoje é um prazer muito grande estar novamente em Jequié, revendo os amigos queridos, e nessa oportunidade ímpar de nós podermos, nessa noite, conversarmos um pouco sobre a questão referente à obra básica, a Gênese. A Gênese é uma obra que nós costumamos dizer que ela foi feita em 1868. A fala, nesse sentido, ela não é muito correta. Na verdade, ela foi elaborada, a obra é de 1867. Ela foi apenas publicada em 1868, porque ela saiu da gráfica para ser vendida no dia 6 de janeiro. Então, ela foi composta no ano anterior. Encaminhada para a gráfica e no comecinho de 68 ela foi publicada. Diferentemente do que muita gente imagina, o livro A Gênese não é uma obra só. Ele constitui 3 livros que foram reunidos numa única publicação. Eles são 3 livros juntos, Kardec resolveu juntar eles pequenos, ele reuniu os 3 e colocou num único volume. O verdadeiro nome do livro A Gênese é A Gênese, os Milagres e as Predições, segundo o Espiritismo. Nesses 3 livros, reunidos em um só, Kardec vai tratar de assuntos bem diferentes no curso da obra, e dá para perceber claramente
que aquilo que ele discute no primeiro desses volumes, primeiro desses livros, é bem diferente do que ele trata nos outros dois. O primeiro desses volumes do qual Kardec se ocupa é onde ele vai tratar especificamente de Gênese. Ele vai falar sobre origem, sobre o começo das coisas. E é muito comum, quando se fala que Kardec foi tratar do começo das coisas, as pessoas pensarem que ele vai tratar apenas do início. Só que a leitura que a doutrina espírita tem sobre o que seja a evolução e o que seja o mecanismo de solidariedade entre os mundos, faz com que a gente perceba claramente que quando eu estou falando de princípio, eu estou falando de fim de alguma outra coisa, porque existe uma conexão entre os vários mundos. Na obra anterior de Kardec, chamada O Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec faz essa colocação mostrando o quanto que os mundos interagem entre si, o quanto que eles são solidários. Então, quando eu estou falando da gênese de um mundo, eu estou automaticamente falando de um processo de fim de ciclo de outro planeta também. E ele vai deixar isso muito claro no curso dessa obra chamada A Gênese. A Gênese é a obra onde a gente mais encontra o pensamento de Kardec. Em toda ela, nós vamos ver muito mais nítida a presença do pensamento do codificador. Algumas coisas ele começa a colocar na forma de tese, de teoria, tal como ele fazia no livro, na Revista Espírita, onde ele fazia alguns artigos onde ele questionava, levantava hipóteses. E ali dentro da Revista Espírita ele fazia uma espécie de teste de alguns pensamentos para ouvir o que as pessoas pensavam sobre aquilo, o que as pessoas estavam interpretando sobre os conteúdos que eram apresentados na Revista Espírita. E daí, nessa obra, que é a última que Kardec vai escrever, a Gênese, nós vamos encontrar um Kardec bem mais solto do que nas obras anteriores. Ele vai apresentar várias teorias ali, que algumas delas se tornaram mais facilmente perceptíveis e outras que foram postas que o próprio tempo consagrou, dizendo, não, entre essas várias teses, não é assim que a ciência depois iria marcar. Ele diz assim, olha, isso aqui pode ter por isso, isso ou isso. Qual delas é, o tempo vai dizer, e aí a gente vai observar no curso dos séculos, no curso das décadas, a confirmação de algumas delas e a negativa de outras. Nessa primeira parte da obra, chamada A Gênese propriamente dita, ele inicia com um capítulo muito especial chamado O Caráter da Revelação Espírita. Nesse capítulo, que era uma publicação que ele já tinha feito em separado, O Caráter da Revelação, ele já tinha feito uma publicação disso anterior, ele decide iniciar a Gênese com esse capítulo novamente. O Caráter da Revelação Espírita é uma releitura de alguns conceitos que já teriam sido apresentados em duas obras anteriores. Ele trabalha no livro O que é o Espiritismo e no livro O Espiritismo na sua expressão mais simples, alguns conceitos que mais tarde ele iria rever lá na Gênese. Por quê? Porque essas duas obras elas foram escritas muito logo que ele começou a conhecer a doutrina espírita. O que é o Espiritismo, por exemplo, é uma obra de 1859. Então, é uma obra muito próxima do começo da conexão dele com a doutrina espírita. Ele ainda estava modelando alguns conceitos e ele tinha muita preocupação de definir algumas coisas. E é exatamente nessa obra, O que é o Espiritismo, que Kardec vai definir o que é Espiritismo. É lá que ele diz, Espiritismo é a ciência que estuda a origem, a natureza e o destino dos espíritos, bem como a sua relação com o mundo corporal. Essa é a definição dada por ele nessa primeira obra. E nessa obra chamada O que é o Espiritismo, nós vamos encontrar muito claramente, assim como também o Espiritismo na sua expressão mais simples,
textos que Kardec diz que o Espiritismo não é religião. Isso está dito lá. Por que Kardec afirma isso nessa obra? Porque ele queria retirar a possibilidade de que aquela doutrina nascente ela fosse interpretada como mais um culto religioso. Deu uma queda, Jorge. Tem todas as... Deu uma queda. Você parou no momento em que você fala do porquê Kardec diz que o Espiritismo não é religião. Volto. Já voltou? Já, né? Já. Por que Kardec disse que o Espiritismo não era religião nessa época? Porque ele tinha o receio de que, como era uma doutrina nascente, as pessoas confundissem o Espiritismo com todas as demais religiões que existiam à época, que eram doutrinas com sacerdotes, com rituais, com liturgias, paramentos, sacramentos, e uma série de alegorias que fazem parte das religiões, de maneira geral, e que, se o Espiritismo não se cuidasse, ele deixaria de ser aquilo que ele era, com a sua face religiosa, a sua face filosófica e a sua face científica, para ficar apenas como um movimento religioso. Então, Kardec, nessa preocupação, ele vai fazer uma discussão na qual ele diz, ele não é religião, para não confundir o espiritismo com uma religião particularmente. Então, isso ele já vai colocando nessas obras do começo. Em 1863, no mês de dezembro desse ano, Kardec faz uma análise da evolução daquilo que o espiritismo seria ao longo do tempo. Ele marca para o espiritismo 6 fases. Uma fase de curiosidade, depois uma fase filosófica, que estruturaria a doutrina, depois um período de lutas, que era os detratores, e vinha um quarto período, que era o período religioso do espiritismo, onde ele dizia, nesse momento, o espiritismo vai se tornar religião. Ou seja, em 63, ele já tinha a percepção de que isso poderia acontecer. Aí diz, a quinta fase vai ser um período transitório, que eu não sei dar o nome ainda, vou dar o nome de período intermediário, em que a gente vai se descolar dessa percepção de espiritismo como religião e começar a ir para uma outra coisa, que é quando a gente transformar o espiritismo num movimento de transformação social, de regeneração da sociedade, regeneração social. Isso já era o pensamento dele em 63. Na Gênese, quando ele começa a discussão do caráter da revelação espírita, ele vai resgatar essa discussão sobre religião num conceito muito mais abrangente, dizendo que religião, na verdade, não significa paramentos, não significa sacerdotes, não significa nada de culto exterior. Religião seria toda aquela capacidade do ser humano de se conectar com seu Criador. Então, essa questão de religação, do verbo religare, faria com que o espiritismo se tornasse realmente, dentro desse conceito, uma religião. Então, a última das obras de Kardec deixa muito claro que a religião seria uma das faces da doutrina espírita. Só uma observação sobre isso, às vezes as pessoas dizem que o espiritismo tem 3 aspectos, um aspecto científico, um aspecto filosófico, um aspecto religioso, e isso não é doutrinário, tá? O espiritismo não tem 3 aspectos, ele só tem um. Se pegar a obra doutrinária, diz o tríplice aspecto da doutrina espírita. O aspecto dela é tríplice. Ela não tem 3 aspectos. Em outras palavras, não existe espiritismo científico, espiritismo religioso e espiritismo filosófico. Existe espiritismo, como se fosse um cubo, altura, largura e comprimento. Cada face desse cubo seria uma dimensão dessa. Então, tem uma dimensão filosófica, uma dimensão religiosa, mas não são 3 departamentos diferentes. É um objeto uno que eu posso enxergar de três ângulos distintos, mas é uma peça só. É o tríplice aspecto do espiritismo. E daí, isso já em 1864, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele trata do tríplice aspecto, então já estava consolidado para ele essa característica do espiritismo como tendo essas 3 faces distintas.
E a gente vai encontrar isso de maneira mais nítida, efetivamente, na Gênesis, onde tem um texto maior para tratar disso e tratar do caráter da revelação. O que é esse capítulo sobre o caráter da revelação? É um capítulo onde ele vai resgatar quais são as características básicas que constituem o pensamento da doutrina espírita. Então, ali nós temos 8 características básicas que constituem a visão do que seja o espiritismo. O espiritismo é uma doutrina científica, porque tudo que ela fala tem que estar consentâneo com a ciência. Ela é uma doutrina filosófica, porque ela permite indagação do que quer que seja, não tem dogmas, ela não tem nada que diga, isso aí não pode questionar. Mas vamos perguntar, vamos questionar. Então, ela é uma doutrina de caráter filosófica, ela é uma doutrina de caráter religioso, ela tem um caráter progressivo, porque ela não está terminada, ela vai o tempo todo trazendo novos conceitos, ela é como uma ciência, né? As ciências, elas não são conclusas, elas vão o tempo todo surgindo novos saberes que vão se somando à pirâmide do saber já estabelecido. O único critério é que todo conhecimento novo tem que ser consentâneo com o que está lá. Ou então vai ter que desmontar o que já tem, provando que aquilo estava errado, retira aquilo que poderia estar equivocado para colocar um conhecimento novo. Caiu de novo, Jorge. Essa visão de mundo espiritual. Já? Não, pode continuar, beleza. Nossa leitura de mundo espiritual mudou muito da época de Kardec para hoje, né? Nós tivemos a possibilidade de fazer transformações muito grandes dos conceitos que nós tínhamos, porque nós, na época de Kardec, tínhamos Caiu de novo. Na época, Kardec tinha uma visão espiritual. A partir das obras... Oi? Na época, Kardec tinha uma visão... A visão de Kardec, à época, era uma visão ainda que não dava com muita nitidez como era a vida no mundo espiritual. Essa leitura a gente só vai ter com a obra de André Luiz. Então, a obra de André Luiz vem André Luiz, Manuel Filomeno, Otília Gonçalves, tantos outros autores, a própria obra de Ivone Pereira, vai trazer para nós informações sobre o mundo espiritual que não se tinha à época de Kardec. Daí mostra que a doutrina ela é progressiva também, ela tem esse caráter progressivo. Ela também tem um caráter espiritual, no sentido de que ela não foi revelada pela ação de ninguém. Não foi nenhum guru que teve uma iluminação e, de repente, disse, não, eu vou fazer um negócio aqui que eu acho que é certo. E, da partir das concepções de mundo que ele tinha, ele construiu. Não, ela vem do mundo dos espíritos para o mundo corporal. Essa é uma outra característica dela. Outra característica, ela é espiritual e ela é coletiva. Por quê? E não foi um espírito só que ditou o espiritismo. Ele foi ditado por vários espíritos de diversos lugares do mundo. E, ao mesmo tempo que ela é coletiva, ela também tem uma outra característica, que ela é universal. Por quê? Porque ela não veio de uma região específica do mundo, ela veio de diversos países. Tratando dessa questão na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec chega a dizer o seguinte na introdução da obra: e se o Espiritismo fosse concebido só por um único médium ou um único espírito, nós poderíamos cometer erros e equívocos muito graves. Mas se a gente fizesse uma leitura que fosse por vários médiums de um mesmo grupo, teria menos chance de errar. Parou de novo. Então, se tivéssemos um grupo só, nós correríamos o risco de pegar um grupo todo perturbado. Para que a gente não tivesse isso, então o ideal é que a nossa revelação fosse uma revelação coletiva. E daí, no corpo desse capítulo, que ele distribui em, se não me engano, 63 itens distintos, ele vai compondo a base de como seria o caráter dessa revelação. E isso fica de herança para nós, ou seja, todas as vezes que a gente for tratar, a gente lembrar que, a bem da verdade,
o caráter que o Espiritismo tem que ter tem que ser esse, tem que ser coletivo, tem que ser universal, tem que ter origem espiritual, ele precisa ser progressivo, ele é uma doutrina filosófica, ele é uma doutrina científica, é uma doutrina de caráter religioso. Então, essas peças todas vão surgindo e vão compondo a ideia do que seja a doutrina espírita. E aí, uma característica final que ele tem é que ela tem o aspecto de ser uma doutrina também de caráter universal para a humanidade, que não é para um público específico, mas ela vem no momento em que a humanidade, de maneira geral, já está apta para receber essa informação, que é um conhecimento que, de certa maneira, doutrinas antigas até traziam rudimentos daquilo que o Espiritismo trazia, sem o forro científico, é verdade, mas as verdades da reencarnação, da comunicabilidade dos espíritos era bem antiga. E hoje nós temos uma grande quantidade de pessoas já maduras para receber essa informação. Então, esse aí é o caráter que Kardec coloca no primeiro dos capítulos da Gênesis como sendo o caráter da revelação espírita. E, em seguida, ele vai tratar de duas questões que ainda são anteriores à questão da Gênesis em si. Um capítulo desse é sobre o bem e o mal, mostrando a origem do bem e a origem do mal, apresentando para nós um conceito que já existe no Livro dos Espíritos, de que o mal não é, na verdade, o oposto do bem, mas o mal é a ausência do bem, como o frio é a ausência do calor, e vai nos apresentar que o autor do mal não é Deus, mas sim o próprio homem, na sua desobediência em relação ao Criador. Então, é toda uma discussão filosófica dentro desse sentido. No capítulo 3, ele vai avançar para a conceituação de Deus. Quem conhece de filosofia, já fez alguns estudos do pensamento de Platão, observa nitidamente que o capítulo 3 da Gênesis é muito parecido com o pensamento de Platão. E isso não nos incomoda em nada, porque na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, Platão é colocado como um dos precursores do pensamento espírita. Platão e Sócrates são precursores. E quando, na época de Platão, ele faz uma definição de como deveria ser a divindade. Num período marcado por diversos deuses, ele faz o mesmo raciocínio, mais ou menos, que Kardec apresenta no livro A Gênese, dizendo que não pode existir dois deuses, porque se existissem dois deuses, se um fosse maior que o outro, o que fosse maior era Deus e o que era menor deixaria de ser. Poderia chamar do que quer que fosse, mas se ele não tem tanto poder quanto o outro, ele não pode ser Deus. Então, esse aí não é. Mas, tudo bem, então eles não são um maior do que o outro, eles são iguais. Mas se eles forem iguais, eles têm que ser iguais em tudo, porque se em alguma característica um for um pouquinho maior que o outro, aquele que é menor deixa de ser Deus. Então, eles têm que ser iguais, aí vão se confundir, vão virar um só. Aí acaba ficando um Deus só. Aí é que ele vai tratar a questão de Deus e os atributos. Que Deus tem que ser único, tem que ser onipotente, onisciente, tem que ser onipresente, que ele é eterno, imutável, etc. E vai trabalhando todos os atributos de Deus. E nesse capítulo, uma coisa bem interessante que a gente tem é um atributo de Deus que, às vezes, na casa espírita, a gente separa. Se nós formos pegar os atributos de Deus colocados pela doutrina, Deus é eterno, vírgula, imaterial, vírgula, único, vírgula, justo e bom, vírgula, onisciente, vírgula. A gente vai observar que todas as vezes que aparece que Deus é justo, ele não vem assim, justo, vírgula, bom, vírgula. Ele sempre vem como se fosse um atributo só, justo e bom. Deus é justo e bom, justo e bom. E isso, às vezes, nos confunde, porque a gente tem dificuldade de imaginar que alguma coisa possa ser justa e boa ao mesmo tempo. Ou é justo, ou é bom. Porque se é bom, não pode ser justo. E se é justo, não pode ser bom. Porque assim nós somos. Nós somos bons ou nós somos justos. E quando a doutrina espírita diz que Deus é justo e bom, causa um certo conflito dentro de nós que a gente não consegue entender como que essas duas coisas que aparentemente são contraditórias, elas conseguem conviver harmoniosamente dentro do Criador. E o melhor instrumento para nos mostrar que Deus é justo e bom é o princípio da reencarnação.
eu perguntaria a vocês: o princípio da reencarnação é expressão da justiça ou é expressão da bondade de Deus? Vocês vão perceber que são as duas coisas ao mesmo tempo. Porque quando a gente pensa que a reencarnação é um ato de bondade, a gente enxerga um monte de justiça dentro do mecanismo da reencarnação. E quando a gente vai dizer que é justiça, a gente enxerga um monte de ato de misericórdia dentro desse ato de justiça. Então, é um ato que conjuga de maneira harmoniosa justiça e misericórdia a um só tempo. Então, essa é a grande demonstração de que Deus, sim, é justo e bom ao mesmo tempo. A partir dessa parte introdutória da primeira parte da Gênese, é que Kardec vai começar efetivamente a trabalhar todos os conceitos referentes à Gênese, trabalhando tanto a Gênese material como a Gênese espiritual. Ele vai trabalhar como Gênese material tudo que diz respeito à formação da vida, o surgimento da vida, a evolução das espécies, as várias etapas até a chegada do homem, todos esses mecanismos dos quais a vida se valeu para que a gente conseguisse alcançar a condição que nós nos encontramos hoje. Então, ali vai passar um conjunto de informações muito interessantes. E nessa época, né, que ele escrevia isso, algumas teorias da evolução das espécies ainda não estavam totalmente consolidadas. A teoria de Darwin, que é de 1859, já havia sido publicada, a obra é de 67, 68. Então, esse conhecimento já era sabido, diferente de O Livro dos Espíritos, que foi publicado em 57, antes mesmo da publicação da obra de Charles Darwin. Mas, mesmo tendo sido publicado em 67, 68, a Gênese é uma obra que tem como característica tratar já dessa questão e, no futuro, haveria um conjunto de verdades adicionais que reforçariam a tese espírita. Nós iríamos encontrar, depois dessa obra de Kardec, alguns estudos bem interessantes. Um dos estudos bem interessantes que foram feitos são os estudos de 1930, de um russo chamado Alexander Ivanovich Oparin, que conseguiu provar que a vida na Terra era inorgânica e, por um mecanismo natural, ela se transformou de inorgânica em orgânica. Toda a teoria apresentada por Oparin é uma teoria voltada especificamente para demonstrar como que a vida surgiu no planeta. E ele vai dizer que, no começo, a Terra não tinha nada de vida orgânica. Havia só substâncias muito simples, havia vapor de água, metano, amônia, gás carbônico, eram só essas substâncias muito simples. E aí, como não existia a camada de ozônio, as descargas elétricas do Sol atingiam essas moléculas de maneira muito frequente. E quando as descargas do Sol atingiam, elas se agrupavam e iam se tornando moléculas mais complexas. Quando elas ficavam muito pesadas, elas se transformavam em aminoácidos por conta das descargas elétricas, estavam pesadas e caíam dentro dos mares. A Terra, né, uns mares mornos dentro do planeta, e aí esses aminoácidos caíam dentro da água. E eles iam ali dentro da água se juntando, se conectando, porque, segundo Oparin, quando eles caíam nas pedras, e as pedras eram quentes e fritavam, e ele perdia uma molécula, uma hidroxila. Então, ele caía dentro da água faltando uma conexão. Então, ele entrava na água como que precisando de uma ligação. Aí ele ia, encontrava outro também precisava e se juntavam. E os aminoácidos, eles iam se conectando exatamente por conta dessas carências. E, a partir daí, os aminoácidos se juntavam e faziam as proteínas. As proteínas, no curso dos milênios, se juntavam e faziam os coloides. Os coloides, que eram grupamentos de proteínas, se juntavam e formavam os coacervados. E depois, os coacervados deram origem às células. Os coacervados são como se fossem as organelas da célula, mitocôndria, retículo endoplasmático bulboso,
ribossomo, aquelas coisas que tem lá dentro. Depois, no desenvolvimento da própria evolução, surgiu uma fronteira que circundou esses coacervados e formou a célula primitiva. Esse é o pensamento de Oparin, de 1930, que revolucionou a ideia. Então, ninguém tinha. Revolucionou o pensamento científico da época, porque até então ninguém sabia como que a vida orgânica havia surgido. Anteriormente, a humanidade achava que a vida orgânica ela vinha da vida inorgânica, mas de maneira milagrosa. Existe um autor chamado Aldovandro, de 1524, que ele tem um texto em que ele fala como é que você produz ratos. Parou de novo. Você coloca depois, quando você for... Oi? Você produz ratos, aí parou aí. Você pega uma camisola suada, coloca resto de comida e coloca num quarto escuro, tempos depois, com o rato, essa é a visão que Aldovandro tinha em 1524, publicado como Ciência. Em 1860 é que isso vai ser desfeito com a experiência de Louis Pasteur, com aquela experiência do caldo de carne num vaso de pescoço de cisne. Ele coloca um caldo de carne dentro de um vaso que não é tampado, mas ele tem um pescoço ondulado. Ele, como fossem ondas, que ele chama de pescoço de cisne. E ele provou que aquele caldo de carne não vai apodrecer porque a bactéria não consegue chegar no caldo de carne. Ele ferve o caldo e prova que as bactérias que apodreceriam o caldo ficam no tubo, no pescoço do tubo, mas não conseguem chegar até o caldo de carne em si. Aí, com isso, ele derrubou a teoria de que as coisas orgânicas surgiam das coisas inorgânicas. Ele resolveu um problema e criou outro. Porque, se não é assim, então como é que é? Isso eu não sei. Mas que não é do jeito que é, não é. Somente depois, 70 anos depois, com a experiência de Oparin, é que a gente iria provar como é que a vida inorgânica surge. Ou melhor, como é que a vida orgânica surge de fatores inorgânicos. 24 anos depois dessa experiência que Oparin fez, os americanos repetiram esse experimento a partir de dois cientistas chamados Stanley Miller e Sidney Fox. Eles conseguiram reproduzir um ambiente, botaram um balão grande, botaram dentro desse balão apenas as substâncias básicas, amônia, gás carbônico, vapor d'água, e colocaram ali dentro e botaram uns tubos para dar descarga elétrica. E, com o tempo, as descargas elétricas foram formando na parede desse tubo, que era totalmente transparente, uma substância pardacenta. Aí eles foram ver a substância pardacenta era aminoácido, então estava provado que realmente era possível a constituição de moléculas orgânicas a partir de moléculas inorgânicas. Quando esses cientistas foram dar a notícia à comunidade científica, os repórteres perguntaram: então isso significa dizer então que foi assim que aconteceu? Foi isso? Esse é o resultado da experiência? A gente pode então provar que foi dessa forma que a vida surgiu na Terra? Aí o cientista respondeu: infelizmente, nós não podemos esperar por 1 bilhão de anos, porque se nós pudéssemos esperar por 1 bilhão de anos, um homem quebraria o balão e sairia de dentro dele. Uma linguagem poética, né, para dizer que isso aconteceria. Esses processos não são rápidos, eles são muito lentos. A humanidade levou 1 bilhão de anos para sair da primeira célula para chegar à construção do organismo complexo que o ser humano é. Da condição inorgânica para a primeira célula demorou 3 bilhões e meio, e da célula ao homem demorou 1 bilhão. De maneira mais matemática,
É 3,5 vezes mais difícil constituir uma célula do nada do que fazer uma ameba se transformar num ser humano. Deu para ver a dimensão do que significa isso? E só para a gente se posicionar melhor, quando isso tudo começou, Jesus já era puro. Ele já era o Espírito puro quando começou lá atrás, há 4,5 bilhões de anos atrás. Bom, ele vai tratar dentro desse capítulo, dessa parte da chamada Gênese espiritual, Gênese material, essas discussões sobre o surgimento da espécie. Deu tá parada, Jorge. Só muitos eu vi que caiu. Então, vieram outros estudos científicos que alavancaram muito mais o conhecimento que Kardec havia apresentado na Gênese. Nesse capítulo, ele também trata de algumas questões de geologia do planeta. Ele fala de algumas coisas bem interessantes, já não do ser humano em si, mas a Gênese no sentido do planeta, da história do planeta em si. E aí é que aparecem várias teorias que ele coloca, e nem todas elas foram confirmadas. Ele diz assim, por que existem várias raças no planeta? Qual a razão de várias raças? Por que tem negros, amarelos, brancos, etc. Aí existe uma teoria, que essa teoria não se concluiu, não se deu, ele diz, olha, existem várias teorias. Ele não diz que isso é doutrina espírita, ele diz, ó, as teorias que existem são essas. A gente tem que saber se elas são verdadeiras ou não. Aí ele coloca entre as várias teorias a chamada teoria da incrustação. O que seria a teoria da incrustação? Haveriam 5 planetinhas pequenos, um com negro, um com amarelo, um com branco, um com vermelhos, um com cada raça. Aí esses planetas se chocaram, pimba, e deram origem à Terra. Essa não dá para colar, né? Essa daí. Mas era uma teoria que existia na época, que estava sendo defendida por alguns estudiosos, só que isso aí não se confirmou. A formação das várias raças, as várias raças da espécie humana, não tem nada a ver com planetas diferentes que se chocaram, mas é decorrente do processo natural de adaptação das espécies aos seus espaços. Então, essa é uma das teorias colocadas na Gênese, que ele levanta como hipótese que não se confirma. Uma outra também que está colocada lá, que também não se confirmou, é a teoria da Lua. A Lua ela tem uma característica bem interessante. Essa característica é dela. Vejam, nós temos o ano e temos o dia. O que é um dia? O dia é uma volta que a Terra faz em torno do seu próprio eixo. Então, quando ela gira em torno do seu próprio eixo, ela faz noite e dia, porque ela vira uma face para o Sol, a outra ela esconde, depois ela vira de novo, volta a ser dia. O dia é isso, é o giro da Terra. Pronto. E o que é o ano? O ano é uma volta que a Terra dá em torno do Sol. Ela vai, cada mês, numa posição diferente, aí vai fazendo as estações do ano, mais frio, mais quente, até que ela volta para a mesma posição. Então, ano é a volta da Terra em torno do Sol e dia é o giro da Terra em torno do seu próprio eixo. Como que isso se dá com a Lua? A gente poderia dizer que o dia da Lua é uma volta que ela dá em torno do seu próprio eixo. O dia seria a Lua girando sozinha em torno do seu eixo. E o que seria o, entre aspas, ano da Lua? Uma volta que a Lua dá em torno da Terra. Só que o que acontece? A volta que a Lua dá em torno da Terra, na verdade, é o mês, né? Porque é aí que faz as faces da Lua. Ela vai virando e vai ficando com as faces diferentes. A Lua possui uma característica que é dela. O tempo que ela leva para girar em torno do seu próprio eixo é o mesmo tempo que ela leva para girar em torno da Terra. Em outras palavras, a Terra nunca viu o outro lado da Lua. Porque toda vez que ela vai virando, ela vai girando. Ela vai rodando em torno da Terra e ela vai virando sempre a mesma face. Como se
ela tivesse uma face que a gente sempre visse. À medida que ela vai se deslocando para o outro lado, aí ela vai rodando, e a face oculta da Lua, só quem viu foram os astronautas. Ninguém nunca viu o outro lado. Então, a Terra, isso é fato, é verdade. A Lua tem realmente, isso é fato, uma face oculta. A gente só vê pode ver que o tempo todo que você olha para a Lua, você vê sempre aquele mesmo desenhinho, daquele coelhinho segurando o ovo de Páscoa, né? Se vocês olharem bem, as crateras da Lua desenham um coelhinho segurando o ovo. É sempre aquele mesmo desenho, a gente só vai ver aquilo ali, ela não muda de cara. E no livro A Gênese, Kardec vai apresentar uma hipótese do porquê que isso seja. Ele faz assim, vou fazer uma comparação para ficar claro para nós, como se a Lua fosse feita de dois materiais, chumbo e cortiça. Se ela fosse metade de chumbo, metade de cortiça, a atração gravitacional viraria sempre a face de chumbo para nós, e a face de cortiça ficaria para o lado de lá. Tipo aquele bonequinho João Teimoso, que sempre fica o lado pesado, a gente baixa, ele volta. João Bobo, como é que chama aí? João Bobo, João Teimoso, não sei. Conhecem esse brinquedo? Conhece, Mônica? João Bobo. João Bobo. Então, aí ele é pesado de um lado e leve do outro. Ele levanta a hipótese de que a Lua possa ser constituída assim. Ela tem um lado pesado e um lado leve, por isso que sempre uma face está virada para a Terra. Também nos confirmou, essa tese é uma tese puramente científica, ele não diz que os espíritos dizem, ele vai falando que existem essas hipóteses hoje no mundo científico, mas elas acabaram não se confirmando. Nesse sentido também, ele tem um capítulo interessante, que é o capítulo voltado para a chamada uronografia geral. A uronografia geral é o capítulo da Gênese, que é o capítulo 6, da primeira parte, onde são dadas as definições de vários elementos do universo, o que é um cometa, o que é uma lua, o que é uma estrela, o que é um planeta, o que é um sol, e aí ele vai definindo para cada um o que é um meteoro, um meteorito. E essa dissertação que é recebida é assinada pelo espírito Galileu, e embaixo tem as iniciais do médium, C.F., Camille Flammarion, que também era astrônomo. Então, presumivelmente, é admitido por todo mundo que o texto da uronografia geral, que compõe o capítulo 6 da Gênese, é uma psicografia que Camilo Flammarion teria recebido de Galileu. É um capítulo que traz alguns conceitos, mas não é uma coisa assim tão reveladora do ponto de vista espiritual. As revelações mais significativas dessa parte não caberiam às discussões da Gênese humana, até porque nós teríamos obras científicas posteriores que trariam bem mais substância sobre como é que se deu a evolução, como é que se deu as transformações, as mutações, e o mundo científico cuidou de avançar com essa definição, consolidando o pensamento da doutrina espírita. Talvez a maior contribuição que a Gênese tenha nessa parte, discutindo sobre Gênese mesmo, independente da parte primeira, que fala sobre o bem e o mal, sobre Deus, sobre o caráter da revelação, é a parte da Gênese espiritual, onde ele vai tratar daquilo que o espiritismo conhece bem, que é o espírito. Nessa parte, ele vai falar sobre o surgimento dos espíritos, a evolução, eles são simples ignorantes, o processo de migração dos espíritos, a migração entre os mundos, as imigrações e emigrações dos espíritos para um lado e para o outro do universo, como que vai acontecendo isso, e é a primeira vez dentro da obra kardeciana que vai surgir o termo raças adâmicas. É a primeira vez que Kardec vai fazer uma conexão com Adão como sendo uma linhagem de espíritos, como se Adão representasse uma coletividade de espíritos. Aí ele vai analisar a questão dos anjos do pecado original, de o que aconteceu, a perda do paraíso. Deu uma queda é espiritual, para isso, muito consentânea. Pronto, você parou em Adão. Então, paraíso, Kardec vai... Perdão, paraíso. Isso, a perda do paraíso. E ele vai mostrar, é a primeira vez que vai ser feita essa conexão. Caiu de novo. Do paraíso... É o caminho da luz. E aí,
A primeira vez que ele vai fazer a conexão do paraíso. Sim, é a primeira básica, que há uma conexão entre Adão como uma coletividade de espírito, como um grupamento de entidades espirituais, e não como se fosse um indivíduo particularmente. Mas seria a representação mítica de uma coletividade de espíritos que migraram para a Terra. Nessa parte da Gênese, ele vai falar muito de migrações, muito dessa solidariedade entre os mundos, e que os espíritos migram a partir do momento que eles não acompanham o processo de evolução que os espíritos têm. Então, a primeira parte da Gênese, que seria a Gênese propriamente dito, vai tratar dessas questões. A segunda parte dela, que vai falar sobre os milagres e as predições, os milagres, já é um texto mais técnico, onde ele vai pegar os milagres dos evangelhos e vai tentar dar uma explicação para eles. Ele começa com um capítulo sobre fluidos, para fundamentar o raciocínio dele, e em seguida ele entra discutindo os vários milagres do evangelho, dando uma explicação científica para cada um deles. A segunda parte, portanto, nada mais é do que uma releitura dos diversos milagres de Jesus, buscando uma explicação mais lógica que tenha acontecido, sem negar que eles tenham ocorrido, mas procurando uma explicação conforme o pensamento da doutrina espírita. Então, é um capítulo que é instrutivo nesse sentido, mais para fundamentar a nossa crença, mas ele não traz grandes reflexões para cada um de nós. É apenas um estudo focado nessa questão dos fenômenos relatados nos evangelhos. Aí vem a última das partes da Gênese. Esta, sim, profundamente interessante, chamada As Predições. É aí que está aquilo que mais nos interessa do estudo da Gênese. É aí que está a maior parte da substância doutrinária que é importante para nós nesses tempos de transição. É aí, nessa parte da Gênese, que embora seja a Gênese, está falando da Gênese, mas ao mesmo tempo do término, porque está falando das migrações, que ele vai falar sobre os sinais dos tempos, o período de transição. É muito bonito. É nessa parte final da obra que ele vai dizer o seguinte, que existe nos planetas 2 tipos de transição, as transições individuais e as transições coletivas. As transições individuais é quando você tira um espírito por vez. Eu retiro um espírito daquela coletividade. Eu tenho um planeta, digo, aquele ali já está bom, vamos tirá-lo. Quando é que eu tiro um espírito? Eu tiro quando esse espírito está melhor do que o planeta. Ele está mais avançado do que aquilo que o mundo que ele está encarnando possa lhe oferecer. Então, essas migrações individuais, elas são facultativas, ou seja, o espírito pode aceitar ou não, ele pode decidir permanecer no planeta onde ele já está, mas ele pode decidir também seguir para outro mundo, é uma decisão que cabe a ele. Então, elas ocorrem facultativamente, individualmente, porque os espíritos já estão acima do padrão daqueles mundos. E eu tenho, quando chega o chamado período de transição, que é quando os planetas começam a se aproximar para entrar numa nova fase espiritual, uma espécie de um balanço dos espíritos que ali estão para verificar quem permanece e quem sai. Aí ele diz, nessa hora, as migrações deixam de ser individuais e passam a ser migrações coletivas. Aí ele vai tratar de um segundo modelo de migração, as migrações coletivas. No primeiro caso, as migrações se davam nos períodos de normalidade da história dos mundos. Os mundos estavam na sua normalidade, migrações individuais. O mundo entrou em transição para a migração individual, agora a migração é coletiva. As migrações individuais se davam nos espíritos que estavam melhores do que o mundo. As migrações coletivas vão se dar para aqueles que não estão acompanhando. Saem os piores do mundo. Também, a primeira migração, a individual, ela era facultativa. Aqui não é compulsório, o cara vai mesmo, tem opção para ficar, ele vai ter que ir. E não é como castigo, mas porque ele precisa de um mundo
adaptado às características que ele tem e às suas necessidades espirituais. Portanto, quando ele não está acompanhando o progresso de um mundo e se aproxima a transição, mais algumas experiências são feitas, e aí, se ele não acompanhar, aí ele sofre a migração para outro planeta. E aí ele vai mostrar, na primeira parte, na Gênesis, naquela parte primeira, quando ele falava das migrações, ele vai comentar sobre o Egito, sobre os mundos, as civilizações antigas que tinham homens de gênio. Ele diz, esses homens de gênio eram fruto de migração. Então, aquela discussão de exilados que vieram, está na Gênesis. Está na Gênesis, está lá na parte sobre raças adâmicas. É ali que Kardec deixa de que existe esses fenômenos de migração e que foi assim que a humanidade da Terra se constituiu. E lá no final, nas chamadas predições, ele vai mostrar que nós já estaríamos nesse chamado período de transição. Nós já estaríamos nessa etapa de mudança do nosso planeta para um parêntese nessa discussão, resgatando um ponto que está colocado no livro O Evangelho segundo o Espiritismo. No Evangelho segundo o Espiritismo, tratando sobre a característica dos espíritos dos mundos de provas e expiações, se a gente for lá pegar, lá diz o seguinte, que os espíritos típicos de mundos de provas e expiações são espíritos exóticos. Muitas pessoas, quando leem isso, fazem uma leitura equivocada do que seja exótico. Fica com a percepção de que eles são exóticos porque eles são diferentes, usam o cabelo todo para cima, pintado de azul, ou eles andam de maneira diferente dos outros. Não é exótico nesse sentido. Como às vezes a gente diz, nossa, mas fulano tem uma beleza, para não dizer que a pessoa é feia, assim, fulano tem uma beleza exótica. Né? A beleza exótica é uma tentativa nossa de tentar driblar algumas coisas. Mas o exótico não é no sentido de ser esquisito. Eles são espíritos exóticos, porque exótico significa não é daquele lugar. Exótico é X, de fora. Os espíritos de provas e expiações costumam ser espíritos exóticos. E aí ele vai justificar isso, dizendo que são espíritos que sofrem frequentemente migrações. Por quê? Porque o tempo que leva o mundo de provas e expiações, imaginemos a Terra que tem aí, vamos colocar 6.000 anos de história, no comecinho lá, se eu botar 10.000 anos de história, pegar desde a escrita, como vocês quiserem, 6.000, 8.000, 10.000, não interessa. Esse tempo, muitas vezes, não é suficiente para um espírito aprender as virtudes que ele precisa para ir para o mundo de regeneração. Então, a migração de espíritos no período de provas e expiações é muito comum. Não pensemos nós que a gente entra no mundo primitivo, aí acompanha ele virar provas e expiações, aí a gente acompanha ele virar mundo de regeneração, vai ficar naquele planeta até virar espírito puro. Não vai, não vai. Porque o que é comum do espírito de provas e expiações é ele migrar. A janela de tempo do tempo de provas e expiações é insuficiente para que a maioria dos espíritos se transformem a ponto de conseguirem permanecer nos mundos. Então, migrar é comum. Migrar é comum. Eu estou dizendo isso não para que a gente diga assim, então eu vou migrar. Não. Migrar é comum, só que nós estamos numa condição em que não me parece razoável que sejamos os espíritos para migrar. Porque nós somos almas que despertamos para a vida espiritual ainda no corpo. Nós estamos discutindo as questões do espírito ainda no corpo. Nós estamos dispostos a mudar. As características dos mundos de regeneração não é de espíritos sublimados, é espíritos que estão em regeneração, ou seja, estão dispostos a deixar de ser como eram para ser diferentes. Então, isso significa dizer que nós vamos entrar numa nova etapa em que os espíritos continuarão sendo imperfeitos, mas terão o desejo de ser melhores, o desejo de se transformar. Essa vai ser a grande mudança que a gente vai experimentar no nosso planeta. E aí, na migração que deverá acontecer, Kardec deixa uma dica de qual é a característica básica dos espíritos que migram. Os que migram
são aqueles que são definidos pelos espíritos como os maus não tocados pelo bem. Os maus não tocados pelo bem são as pessoas que fazem o mal e não estão nem um pouco interessadas em mudar a sua personalidade. Conhece alguém assim? Que diz assim, fiz, gostei e faço de novo. Não sinto nenhum remorso. Fiz e achei bom o que eu fiz. Esse é o mal não tocado pelo bem. Não estou disposto a mudar, nem venha com essa conversa, porque eu vou permanecer no meu propósito. Espírito que está na condição. Se nós estivermos nessa condição, pode fazer a mala que você vai junto também. Então, o mundo de provas e expiações vai se transformar num mundo de regeneração. A Terra está nessa etapa. Nós estamos no momento agora de transição para uma nova realidade. E dentro dessa ótica, o que a Gênese apresenta para nós são os sinais dos tempos, dizendo que os sinais dos tempos não são geológicos, não é queda de avião, não é rompimento de barragem, não é terremoto, não é isso. Isso sempre aconteceu no mundo e vai continuar acontecendo. Isso pode ser aproveitado até dentro da transição. Mas o que mais caracteriza a transição é a convulsão das ideias. Ou alguém não está percebendo que a gente está num furacão de ideias. Um monte de gente que pensa de um jeito e um pessoal que pensa exatamente o oposto. E todos os dois achando que tem razão. É essa que é a grande característica da transição planetária. Conversando outro dia com a minha esposa, ela disse assim, eu esperava a transição de 1000 formas, eu me preparei para muitas coisas, mas nunca imaginei que fosse ser dessa forma. O conflito é no campo das ideias, é só nas ideias. Você tem pessoas que pensam totalmente o oposto. É aí que está a característica da transição. E uma quantidade muito grande de espíritos perturbados encarnando junto conosco para testar a nossa capacidade de fazer o bem, sem odiá-los e sem se perfilar com eles nas suas propostas ideológicas. Daí é que a gente vê, no fechamento da Gênese, uma última parte que ele coloca, chamada a geração nova. A geração nova define as características da nova população que deverá vir para habitar o planeta. E ele vai dando as características, a preocupação com a espiritualidade, a preocupação com o coletivo, a busca do semelhante. E a gente vê algumas crianças chegando e você vai vendo, esse é da geração nova. Já aquele ali, aquelezinho, é da geração velha mesmo. E aí, essas entidades estão mescladas no último processo de separação do joio e do trigo, porque está na hora da colheita. E aí, a Gênese se encerra com essa percepção das transformações que o mundo está passando e das mudanças que a gente deverá experimentar nos próximos tempos. Quando que essa transição vai se dar? Ela não é instantânea. Ela se dá lentamente no curso das décadas, se precisar até de milênios. Então, nós vamos experimentar muitas coisas ainda até que se consolide. A transição ela se dá por ilhas de regeneração. Surge um trabalho aqui que é uma ilha, outro aqui é uma ilha, e essas ilhas elas vão crescendo e vão se tocando, e vão se juntando, e daqui a pouco essas ilhas vão tomar conta do país, do mundo como um todo. É assim que as coisas funcionam. Nós não vamos dormir demônios e vamos acordar anjos, mas é o esforço pessoal de cada um, criando propostas coletivas de ideais que vão fazer com que surja uma nova realidade, um novo mundo e uma nova terra para todos nós. Dúvidas? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Dúvidas? Bom, Toninho está querendo saber que dia você vem. Eu já estou aí. Boa, boa. Ele quer incorpore. Temos que ver, temos que ver. Eu teria que olhar depois a agenda para ver quando é que eu posso estar aí. Mas, assim, de cabeça, não. A gente pode aproveitar também uma ida para outro lugar aí próximo, que a gente possa rasgar. Eu tenho uma ida que eu lembro em julho, que eu vou a Livramento, vou a Caetité, eu não sei se é perto, mas tem uma ida em julho. Eu tenho algumas idas à Bahia esse ano, a gente pode ver para aproveitar.
As janelas de 2019 elas já estão todas ocupadas. Dia 30 a gente vai se ver em Conquista. Dia 30 a gente vai se ver em Conquista, se Deus permitir, né? Vai sim. Bom, gente. Ney, por favor. Ney. Ney. Jorge. Oi, Toninho. Ó, Fala, meu filho. ó, hoje é aniversário de Mônica. Não acredito. Ela é